corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. E nós vamos ler a palavra em Gálatas, a carta aos Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vamos para o fruto do Espírito. Esse, o que acabamos de ler, é o fruto da carne. É a carne que combate, que luta contra o Espírito, contra o homem celestial, o homem interior. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nós agradecemos a Deus mais uma vez pela palavra do Senhor. O profeta de Deus disse: não importa quanto isso me fira, eu tenho que falar a verdade. Não importa o quanto isso me fira, porque eu mesmo estou todo enredado. Isso dá para as pessoas se escandalizarem, né?
mas ele era um profeta de Deus. Ele sabia definitivamente, claramente, melhor que todo mundo, o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, assentai-vos. Bom, Paulo começa aqui porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. O adultério é aquele que é praticado com a mulher casada. Fornicação é aquele que é praticado com a mulher que não tem marido, que é solteira. E aí prossegue, impureza, lascívia, etc. Pois bem, nós estamos encarando com muita nitidez, com muita clareza, é claro, baseados exclusivamente na mensagem do sétimo anjo, porquanto ela é a voz de Deus. Bom, tratando-se da carne, que é a oposição do homem interior, veja o que o irmão Branham diz na mensagem O Homem Interior, parágrafo 5. E então você fica diante de pessoas que dificilmente você poderia ficar na presença delas, eu acho. E talvez amaldiçoando e coisas assim, difamando, falando mal das pessoas, dos defeitos, dos males que cometeram. Bem, isto é apenas... As pessoas talvez sejam boas, elas são boas, mas elas estão simplesmente ungidas com aquele tipo de espírito. Isso quer dizer que o homem interior delas não é celestial. Ora, isso aí é tremendo. Em Gálatas, 1 Coríntios 2, Paulo diz que o homem natural é natural, não entende as coisas do Espírito. E para mudar esse tipo de coisa, é necessário que passe por um processo que muda a mente de Cristo. Veja só. Então, aí ela tem aquela pessoa a qual é difícil suportar a sua presença. Ela muda, sofre uma mudança. E ela chega a ser esta pessoa que o profeta diz aqui, ó, no mesmo parágrafo. Eu gosto dos que são simpáticos, agradáveis, educados, fraternos e amáveis. Vamos ver isto? Eu simplesmente gosto disso. Esta é minha maneira de crer nisso. Eu quero repetir. Eu gosto dos que são simpáticos, agradáveis, educados. Essa educação vem do berço, vem de Cristo, a educação que a graça nos concede. Fraternos, aquela fraternidade que a última... o último degrau ali da estatura do varão perfeito, antes do sétimo,
da pedra de coroa é amor fraternal. Então a pessoa fraterna é amável. Eu simplesmente gosto disso. Esta é a minha maneira de crer. Bom, nós vamos mais adiante com esta mensagem sendo a base e vamos antecipar isto, que o Espírito tem uma natureza, porque essa natureza é fomentada, é alimentada pela carne, então vai dar frutos da carne. A pessoa não vai deixar de ser humana. Não, isso seria uma má interpretação. Ela não deixa de ser humana, porque ainda está no corpo terreno. Só que esse espírito, uma vez batizado com o Espírito Santo, sofrendo um novo nascimento, muda as atitudes, muda comportamento e imuniza contra essas obras da carne que acabamos de ler. Paulo advertindo a igreja da Galácia. É plenamente claro e simples, fácil de compreender. Não. Ele disse, você não é má. Você não é uma mulher má. Tanto que você não gosta, às vezes, de certos momentos. Você reprova. Você tem uma autorreprovação. E isso é muito bom. E gostaria de ser sempre amável, dócil, educada, paciente. Aí vem a estatura do varão perfeito. Veja como isso está. Não faz um ser sobrenatural, um extraterreno. Não é isso. O homem é homem, a mulher é mulher. Até o momento que morre ou o momento que será transformada, mediante a ressurreição daqueles que já dormiram no Senhor. Controla. É o homem da máquina. O espírito que convive com o Espírito Santo sob um batismo. É necessário que você entenda que Deus não cobra de você nada mais do que você tem. Ele te julga pelos teus desejos. Se você deseja ser esse tipo de pessoa que o profeta acaba de afirmar, então Deus vai te julgar por este desejo. Desejo humano, que é inspirado pelo Espírito Santo.
já assim, nós vamos pensar aqui. Bem, agora não seria ótimo se simplesmente se todo o mundo naturalmente, se o mundo inteiro pudesse trabalhar junto como uma irmandade em harmonia com Deus, então não haveria esse tipo de desavenças, de insatisfações, de contendas, destas obras da carne predominando. É aquela harmonia com Deus. É ser humano? É. Mas pode ter harmonia com Deus? Pode. Perfeitamente. Quantos na Bíblia Sagrada viveram em harmonia com Deus? Quantos? Foram pessoas celestiais na terra, porque viviam em harmonia com Deus. E agora é a nossa vez. Durante as eras, pessoas morreram, queimadas aos poucos, tragadas por leões, porque viviam em harmonia com Deus. Você sofre muito mais. Quem vive em harmonia com Deus é super atacado pelo inimigo. Ora, o inimigo não tem trabalho com a mulher do mundo, o homem mundano, que não tem provado da experiência com Deus, da harmonia com Deus. Ora, ele não tem trabalho, ele não tenta, porque não precisa tentar, que as pessoas fazem as coisas sem serem tentadas. É próprio delas. Se vestem, se portam e comportam sem que sofra uma tentação. Agora, Tiago diz isso, capítulo 1 de Tiago, da carta de São Tiago. E Pedro também fala. E a palavra diz que você não é tentado, provado, mais do que aquilo que você possa suportar. Não. Vamos encorajar a nossa alma, encorajar o nosso espírito e não pôr tanta ênfase na carne. Cuida da carne, tem que alimentar, tem que vestir, tem que tomar remédio, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar. Isso é próprio, é a autopreservação da vida. O homem foi criado com a autopreservação da vida. A ciência médica e todos os tipos diferentes de igrejas e todas as raças e todas as cores diferentes, se pudéssemos simplesmente, olha, uma humanidade em harmonia com Deus, se pudéssemos simplesmente arrancar aquela coisa de nossas mentes, o racismo, e sabermos que todos nós viemos de uma só pessoa. Já pensou nisto? Nós viemos de uma só pessoa.
Não for, o irmão Brana vai ali mesmo, na cabeça da taxinha. Nós viemos de uma só pessoa. Quem é essa pessoa? Todo mundo sabe, é Adão. Adão, é a semente de Adão, não da serpente. Nós não somos sementes da serpente. Nós somos sementes de Adão. E Adão errou. Adão falhou. Adão precisou do sacrifício do cordeiro. E aí, então, Paulo diz, qual o terreno, tais os terrenos. Qual Adão, tais os filhos de Adão. Agora, porém, qual o celestial, tais os celestiais. Vamos ser celestiais só depois que morrer? Só depois que partir daqui? Não, não é assim. Você é uma mulher celestial. Você é um rapaz celestial. Você é um homem celestial. Nós somos celestiais. Nós não viemos deste mundo. O irmão Brana acabou de falar naquela mensagem que estávamos ouvindo, o sinal. Nasceu cordeiro. Por isso é cordeiro. Nasceu cordeiro. Nasceu, quer dizer, às vezes nasceu quando estava com 30 anos de idade. Outros até mais. Quando estava com 50 anos, quando nasceu. Nasceu o cordeiro. Mas na predestinação, na eleição, já era cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então a gente lê assim e apunhala a gente mesmo, e contenda e coisa, e irritação, etc. Mas depois você passa por cima de tudo isto e mostra que você tem um coração que muda o seu espírito, muda as suas decisões. O Jesus proferiu uma parábola que um pai de família tinha lá sua lavoura, suas vinhas, e tinha 2 filhos. Ele mandou um trabalhar. Ele disse, eu vou, pai, eu vou. Vou sim, estou pronto para ir. E o outro ele mandou também, ele disse, não, eu não vou. Eu não vou. Mas no final da história, o que falou que ia não foi. E o que falou que não ia foi. Qual que procedeu melhor? Quando ele falou não, é as atitudes que nós temos que nos desagrada. É quando fala não, mas depois é sim. Paulo diz que nele habita o sim. Agora, tudo isso tem um correlacionamento entre alma, espírito e corpo. Você não é apenas humano. Paulo disse isso aos Tessalonicenses. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E a sua alma é que veio lá de Deus. E ela faz a natureza do espírito. E você é uma pessoa celestial.
Aleluia. Quando eu fui adquirir um carro, o último carro, de um doutor, um advogado do Estado, muito importante o homem, e conversando ali, discutindo sobre o carro, ele falou para mim assim: o senhor exala um espírito. O senhor exala. Eu não estava pregando para ele, eu não estava fazendo. Mas exala. A pessoa exala paz, exala confiança, exala saúde, exala paz no coração e cria atmosfera com aquilo. Vamos exalar o quê? Então, o que faz? Barbeia-se o homem. Barbeia-se, passa o pós-barba, isto depois do banho, e aí coloca um cheirinho. Aí a esposa fala: esse tá cheiroso. Mas ela, pela mesma forma, ela põe um cheirinho, ela exala aquele cheiro, que é agradável. Paulo fala isso. Recordem, algum irmão pode cair. Olha, humano. Algum irmão pode cair. Mas não o deixe pior, acaba com ele, porque ele caiu. Ele disse, irmão Branham disse, uma esposa de um evangelista ligou para ele. Ele disse: olha, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Mas não deixe pior, e ajude-o, e tente trazê-lo de volta à fraternidade novamente. Isso é celestial. A fraternidade de Deus é celestial. Essa, meus amigos cristãos, tem sido a minha visão do que o mundo necessita hoje, que a minha casa necessita, sua casa necessita. Reinando paz, tranquilidade, espírito, confiança em Deus, crendo na sua oração. É voltar para Deus. O mundo necessita hoje é de voltar para Deus, é de comprometer com o celestial, agora fazendo o meu melhor. Eu tenho a intenção de continuar fazendo tudo que sei fazer para trazer, então, o homem de volta a Deus. Trazer a esposa de volta a Deus. Trazer o marido de volta a Deus. Trazer o filho, a filha de volta a Deus. Oh, Deus bendito. E trazer uma fraternidade e um sentimento de Cristo entre as pessoas. Isso vem lá de dentro. Isso você exala. Vamos adiante um pouco. Vamos estar ali. Vocês gostariam de saber
o que penso sobre qual é a maior necessidade da igreja hoje? Gostariam? O que penso a respeito disso? Onde penso que está a falta? Ele vai levando devagar. É uma labuta sem alma. É uma labuta, é uma luta sem alma. As pessoas não estão separadas o suficiente. Isso quer dizer que elas não procuram a santificação. Não se separa no modo de vestir, não se separa no modo de falar, no modo de se apresentar, não se separa. Ora, separa do mundo. Elas não estão separadas o suficiente. Não há carga, aparentemente. Não há um peso de responsabilidade. Não há um peso de chegada. E quem chega está ofegante. Um peso de quem está chegando na jornada. Está chegando para cortar a fita da chegada. E isso é cansado. Isso é com carga diária. Oh, mas o seu espírito reforça tudo, alivia tudo, encoraja. Levanta, levanta, filha, levanta, filho. Isso é o que está lá dentro que está falando. O que está lá fora diz: você não dá conta, você não consegue. Não. Isso é o que está lá fora, mas o que está dentro suporta a carga. E você me traz alguém que está simplesmente tão arrasado em relação a almas perdidas, que eles apenas clamam e estão clamando, suplicando, suspirando o homem interior. Aleluia. Estão esperando tanto um reavivamento que dificilmente conseguem comer, simplesmente não conseguem. E agora estão esperando o quê? O arrebatamento. Eu tenho que pensar, eu tenho que ajudar as pessoas a pensarem nisso. Será que existe uma carga para chegar até o arrebatamento? Claro que sim. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve, minha carga é leve, para o seu espírito ela é leve, para a sua alma ela é leve, embora o corpo esteja sendo cirandado. Embora o corpo esteja em chagas. Conseguem se
Se você ler a história do mundo, a história do mundo religioso, a história religiosa, você descobrirá que sempre é necessário aquele tipo de espírito para trazer um reavivamento, um ânimo de prosseguir, de avançar. Você, quando Sião labutou ou viajou, eu acho que é um termo melhor. Então, produziu filhos e então tiveram coragem para prosseguir. E afinal de contas, você está levando alguém. Você não vai sozinha. Você não está sozinho. Você está levando alguém. Tem que ser dilacerado a atmosfera de qualquer coisa. Você se envolve onde existem argumentos. Argumentos, mas, porém, e cita argumentos fugitivos. Você entra naquele tipo de atmosfera e você se assenta frouxo. Se há algo na igreja, alguém que seja desobediente e agindo de modo muito feio na igreja e causando problemas, você nunca será capaz de ter um reavivamento enquanto aquele tipo de atmosfera estiver pairando. Esse tipo de atmosfera não pode pairar sobre você. E então você tem que ter o mundo, ou todo mundo. Ora, o joio não impede o trigo produzir o seu fruto. Não. Ambos têm o mesmo avivamento. Chega a chuva e vem o sol sobre trigo e sobre joio. O que é que precisa? Um novo nascimento. Porque essa chuva é o batismo do Espírito Santo. E o novo nascimento é aquilo que a sua alma venceu. Venceu todas as suas razões. Venceu todas as suas razões e você cresceu na estatura do varão perfeito. Você subiu. Mais um degrau, vamos. Mais um degrau. O seu espírito está aqui dentro. O homem interior está aí. Dizendo, bem, então vai dormir. Descansa. Descansa, ó alma. A hora vem chegando. Quando feliz com Cristo vais morar. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. Ele não muda, meu fiel Jesus. Eles estavam todos em um lugar e em um só acordo. Em um só acordo. Estavam aonde Jesus mandou que eles estivessem. Estava
todos num acordo, não havia nenhuma controvérsia. Mas, porém, não. E quando estivermos daquele modo, ele falou com o irmão Bose, o reavivamento estará aqui, então. Eles estavam em pleno acordo dentro do santuário. Eles estavam ali, todos em pleno acordo, quando desceu o Espírito. E hoje temos grandes reuniões atrativas, coisas atrativas, programas de YouTube, de internet atrativas, para formar um social. Chama-se grandes reuniões atrativas prolongadas, como chamamos no Sul. Vocês sabem, é apenas uma palavra que usam para, em vez de um reavivamento, mas eu acho que isto se tornou apenas uma reunião prolongada. Isto é correto. Em vez de um reavivamento, de um encorajamento, agora o que precisa é encorajamento, é vida. É vida, é levantar. Dizer, eu tenho uma alma, e essa alma ama a Deus. Essa alma controla meu espírito. Se tivéssemos um encorajamento como eles tiveram no reavivamento de Gales, na Escócia, ou alguns daqueles reavivamentos, daqueles encorajamentos nos dias de Wesley, quando tiveram a coragem de se manifestarem em santificação. Eu chamo o reavivamento de encorajamento mundial, encorajamento de espírito, que veio através lá de homens como João Wesley. Isso vem agora através do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Tenha fé em Deus, tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Coragem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Vocês aí espalhados pelo Brasil afora, até fora do Brasil. Tenha coragem. É a mensagem desta noite. Dá lugar ao Espírito celestial, ao homem celestial, ao homem interior, em nome de Jesus Cristo. Amém.